Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou reagir ao vídeo da pastora do Vale. Ela gravou um vídeo falando sobre salvação e eu vou Bom dia! conversar com vocês algumas coisas. Já quero deixar claro que eu não estou tentando calar a pastora do Vale, do tipo, vou gravar esse vídeo para ela parar de estar ensinando. Não é nada disso, simplesmente apresentar contrapontos, contra-argumentos ao que ela falou sobre salvação. Eu havia pedido ao Pedrosa, ele é testemunha, né? Falei, Pedrosa, reage esse vídeo da pastora do Vale, se você puder, porque ela apresentou uns argumentos bem elaborados, até bem organizados. E aí eu não conseguiria reagir naquele dia. Então o Pedrosa trouxe uma live também. E hoje eu estou aqui reagindo, tá? Estou meio atrasado nos vídeos, né? Porque não tem dado mesmo, gente. A gente mudou algumas coisas aqui no quarto, então tive que mexer em algumas coisas aqui. Ainda estou gravando no nosso quarto, porque não pude gravar ainda no estúdio, até porque não está pronto ainda, né? Então é isso aí. Vou fazer esse react hoje. Tem outros reacts para fazer também. Estou muito atrasado, mas vamos lá, já falei demais. Vamos reagir aqui ao vídeo da pastora do Vale. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Você que sempre acompanha, muito obrigado. E você que é fiel ou seguidor da pastora do Vale, não fique bravo com o Evandro, tá bom? Povo de Deus, seja bem-vindo ao canal da Pastora do Vale. Trazendo mais aqui um vídeo para você, falar de um assunto importante, que é sobre a salvação de Cristo. Peço que você deixe o seu joinha, tá bom? Seu like é muito importante, se você gostar do conteúdo. Amados irmãos, às vezes eu escuto algumas pessoas pregarem algumas coisas aí na plataforma, né? E em outros lugares. Sobre a salvação. Será que nós cristãos podemos perder a salvação? Bom, eu vou começar aqui. Nessa frase dela aqui, ó. Será que nós cristãos... Eu anotei até algumas coisas, ó. Será que nós cristãos podemos perder a salvação? Então eu queria que a gente trabalhasse um pouco o que ela vai falar. Primeiro, cristãos. Veja que ela cita algumas palavras fortes. Cristãos, perder e salvação. Cristãos, o que é ser um cristão? Bom, vamos lá. Será que você já se perguntou, será que você já parou algum dia para pensar, refletir sobre o que significa ser cristão? O que é ser um cristão? Você já se perguntou isso? Se alguém perguntar para você, se eu vou perguntar para você e você comenta aqui. O que é ser um cristão? Você consegue responder isso? O que é ser um cristão? Porque hoje, qual é a ideia de ser cristão? E tem muito a ver com o que a pastora do Vale vai falar. Ser cristão para muitas pessoas é fazer parte de uma denominação. Ser cristãos para algumas pessoas é dizimar, é ofertar, é pregar, é fazer o que eu estou fazendo aqui agora, trazendo um vídeo falando de assuntos relacionados à Bíblia. Então isso é ser cristão para algumas pessoas. Para algumas pessoas, ser cristão é você estar todos os dias em um culto, é você ir para o monte, é você falar em línguas, é você orar, é você ler a Bíblia. Então, veja que a visão de cristianismo, de ser cristão que algumas pessoas têm, é essa visão fechada dentro desses ritos, dentro dessas práticas. Mas, para que você possa entender um pouco sobre o que é ser cristão, que não é apenas dizer, eu sigo a Jesus ou aceitei Jesus, é muito além disso. Mas pelo menos você tem que lembrar o seguinte: lembra que Jesus falou para Nicodemos assim: Nicodemos, importa nascer de novo. Opa! Ser cristão é ser alguém que nasceu de novo. Não basta ser apenas alguém que frequenta os cultos, que prega, que canta, que ora, alguém que não perde um ensaio, que não perde um culto, alguém que todo mês ou todo dia está dizimando, todo dia está ofertando. Não basta. Isso aí não significa e não torna você um cristão. Agora, se você nasceu de novo, aí sim você é um cristão verdadeiro. Aí sim você é um cristão verdadeiro. Então, de forma bem resumida, ser cristão é ser alguém que nasceu de novo, alguém que foi regenerado por Deus. Um pecador que foi justificado por Deus, que foi redimido, que foi perdoado
Entendeu? Isso é ser cristão. É alguém que teve o caráter moldado, modificado, transformado, que foi liberto do pecado, foi liberto do poder de escravizar do pecado, já não é escravo do pecado. Alguém que foi livre da condenação do pecado, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E ser cristão é alguém que vive em novidade de vida. Veja, viver em novidade de vida não torna você um cristão. Viver em novidade de vida é o testemunho de que você de fato é um cristão, que você de fato nasceu de novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos compreender o que é ser cristão, para que nós possamos prosseguir esse vídeo que a pastora vai falar. Outra coisa muito importante que ela falou é o seguinte: será que nós cristãos podemos perder? Perder. Note, o que você perde? Você perde algo que é seu, que você tem. Que você tem. Não é verdade? Ó, eu tenho o meu celular. Será que eu posso perder esse celular? É, eu posso? Posso perder o celular? O que você acha? É claro que eu posso. Eu posso, não é? Ok. Aqui eu tenho uma caneta. Eu posso perder essa caneta? Posso, eu posso perder essa caneta. Só que quando você aplica a palavra perder à salvação, aí não cola, não combina. Não dá certo. Você não pode usar a palavra perder como se fosse um celular que você tem hoje e pode perder, ou alguém pode roubar, não é? Você não pode usar esse exemplo para dizer, olha, você pode perder a salvação, assim como você pode perder um celular, você pode perder uma caneta, você pode perder dinheiro. Não, a salvação não pode ser inclusa nessas analogias, porque não faz sentido. Daqui a pouco nós vamos ver por quê, tá? E ela diz assim, salvação. Será que nós cristãos podemos perder a salvação? Aqui é que está também outra questão importante. O que é a salvação? O que é a salvação? A salvação não é o ato de Deus perdoar pecados, justificar pecadores, resgatar os pecadores, estar com ele nas suas mãos, lhes dar a vida eterna, o nome escrito no livro da vida, e dizer, você agora é um herdeiro do céu, você é um cidadão do céu, não é isso que a Bíblia ensina, que nós somos forasteiros e peregrinos, que estamos aqui de caminhada em uma terra que não é nossa. Forasteiro e peregrino é alguém que está de passagem. Nós temos uma pátria. O que diz a Bíblia também? Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo eleito, exclusivo de Deus, povo que ele tirou das trevas e colocou da luz. Isso faz parte da salvação. Entendeu? Agora a pergunta, a salvação que envolve a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, Deus arrancar o pecador do mal, arrancar ele do lago de imundícia do pecado, colocá-lo firmado em Cristo, dar a ele um novo coração, tirar o coração de pedra, o coração de carne, ele troca o pensamento, ele faz ele entender, ele coloca a fé, ele opera o agir e o realizar, o querer e o realizar, ele faz tudo isso. Isso envolve salvação. Será que esse processo da trindade em nossas vidas pode ser perdido, pode ser desfeito? Eu não acredito. Se nós somos salvos em Cristo, nós podemos... Veja, nós somos salvos em Cristo. Em Cristo. Cristo é quem nos sustenta, ele nos mantém de pé, é ele quem nos segura. Será que essa salvação que está em Cristo, guardada em Cristo, será que esse ser humano que está nas mãos de Deus, que está guardado por Deus, ele pode se perder? Vamos trabalhar essa ideia, tá? Vamos perder a salvação que ganhamos? Nós somos salvos em Jesus. Como eu sempre digo, que nós cristãos já recebemos a salvação de Jesus. Certo. Jesus... ele já nos deu a salvação. A salvação está nas nossas mãos. Mas você e eu decidem o que fazer com a salvação. Vamos lá, trabalhar algumas coisas aqui. Vou pegar do final da fala, depois a gente volta para o início. Ela diz o quê? Veja aqui, preste atenção. Jesus. Como eu sempre digo, que nós cristãos já recebemos a salvação de Jesus. Correto, a Bíblia diz isso, né? O próprio Jesus diz isso. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus diz isso. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus, ele já... Quer ver só? Vamos aqui.
Eu marquei aqui até alguns textos. João 10, fica comigo um pouquinho, anota aí, gente. Vamos lá. João 10, verso 28 e 29. Deixa eu só ver se é isso aqui mesmo. De repente eu me confundi, né? João 10. Vamos lá. Aqui. Jesus disse assim, ó, preste atenção. Mas note que Jesus está falando das ovelhas dele. Ele está falando assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Então isso aqui ele está falando para as ovelhas, para quem nasceu de novo, para quem de fato está com ele, de verdade. Versículo 28 ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna. E a minha pergunta é: quanto tempo tem a vida eterna? Eu lhes dou a vida eterna. Veja o que Jesus fala. E elas, né, as ovelhas, elas jamais perecerão. Jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar de meu Pai. E ele diz assim: eu e o Pai somos um. Logo, ninguém pode arrancar do Pai nem do Filho. Então Jesus está dando certeza aqui de que as ovelhas dele, não é um crente, não é o dizimista, não é o pregador, não. O cristão verdadeiro. Você lembra do que é o cristão verdadeiro que a gente falou no início? Por isso que eu disse assim, preste atenção, porque a gente vai precisar entender isso para desenvolver aqui. O cristão verdadeiro que nasceu de novo, a nova criatura, o que foi regenerado, que foi justificado, que foi transformado, que foi liberto, esse sim, que é ovelha, Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou. Agora Jesus não... Agora presta atenção, gente. Vou voltar aqui para o que ela disse para a gente continuar. Nos deu a salvação. A vida eterna. A salvação está nas nossas mãos. Opa, calma lá. Mas você e eu decidem o que fazer com a salvação. Ok. Nós não encontramos, você pode pesquisar à vontade, nós não encontramos um texto que diga isso, pastora. Não existe um texto bíblico que deixe pelo menos uma pulga atrás da orelha de que a salvação ela está entregue para nós e nós decidimos o que fazer. Não existe esse texto. Pelo contrário, é o que Jesus disse aqui, ó. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Ou seja, não há possibilidade das ovelhas que receberam a vida eterna perecerem. Porque Jesus disse, elas jamais perecerão. Jesus está deixando claro aqui, não vão perecer. Então, quando alguém diz assim, um salvo pode perder a salvação, ele está dizendo que um salvo pode vir a perecer. Mas Jesus disse que não, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Significa que elas, se quiserem pular fora, não conseguirão. Elas irão voltar, retornar. Você já ouviu? Daqui a pouco nós vamos trabalhar melhor isso. Mas veja, não há nenhuma base bíblica que diga que a salvação está em nossas mãos e eu decido, aqui a salvação. Eu decido o que fazer com a salvação. Se eu não quero a salvação, eu vou jogar a salvação. Não existe esse texto. Não existe nada para justificar a fala da pastora. Lembrando, não estou aqui calando a pastora do vale. Não. Estou apenas contrapondo aqui algumas coisas que ela disse. É como alguém que recebe um passaporte para ir para algum país e depois a pessoa não quer mais aquele passaporte, não quer ir mais para aquele lugar. O que ela está falando? Deixa ela terminar. E desfaz daquele passaporte. E a salvação é isto. Nós somos salvos, mas não quer dizer que nós não podemos perder a salvação. Veja, perder é perecer. Jesus disse que não. Elas não vão perecer, as ovelhas não vão perecer. O que a pastora do Vale disse aqui é o seguinte, que a salvação é algo que você tem nas suas mãos e que se você quiser jogar fora, você simplesmente joga. E como você acordar um dia, né? Acordou com a costela virada, e aí diz, eu não quero mais seguir a Cristo. Eu vou embora, vou virar as costas para Jesus, tô nem aí para Jesus, não é? E pronto, e você parte, vai embora, virou as costas mesmo, morreu e nunca mais voltou para Cristo. Então isso foi alguém que
perdeu a salvação. Não. Não. Todas as vezes que a Bíblia vai trazer algo a respeito da conduta da nova criatura, de quem nasceu de novo, ela deixa muito claro que a pessoa que nasceu de novo, ela se dedica a boas obras, se dedica a viver em santidade. A pessoa que nasceu de novo, ela não vai querer, vai acordar um dia e dizer assim, hoje eu não quero mais servir Jesus, vou embora e pronto, acabou, ele vai respeitar a minha vontade. Não existe isso. O que nós vemos na Bíblia é Deus nos guardando do começo ao fim. É Ele mantendo-nos de pé. Né? Agora, é claro, na Bíblia há muita exortação. Que veja, as exortações elas servem como guias para nos educar ou reeducar, para nos orientar o que fazer, o que não fazer. Quando a Bíblia diz assim, cuidado para que não caia, ela não está dizendo assim, o risco de um salvo perder a salvação. Não, ela está alertando, exortando, nos ensinando o que fazer, o que não fazer, a estar vigiando. Entendeu? É isso que a Bíblia está ensinando. Não é nos alertando sobre o risco de cair da graça, não é como nós chamamos, ou perder a salvação, mas exortando, dizendo, não faça isso, porque é sempre o contraste, né? Quem roubava não rouba mais, agora trabalha. Quem mentia não mente mais. Então é assim, a Bíblia traz essas orientações, por quê? Porque Deus está tratando com um ser humano que era caído, que era depravado, pervertido, muitas vezes perverso, imoral, violento. E agora a Bíblia vai reeducar esse ser humano. Não faça assim, não fale dessa forma, não seja assim. Faça isso, vá por aqui, siga isso aqui. Por quê? Para que esse ser humano, dia após dia, possa continuar neste caminho. De modo que o salvo de verdade continuará no caminho da verdade. Ele vai seguir até o fim. Ele é um destes que persevera até o fim. Porque perseverar até o fim é a confirmação máxima de que alguém nasceu de novo. Se alguém diz nascer de novo, saiu, foi para a imoralidade, sei lá, abandonou, nunca mais voltou, ele está deixando claro que ele nunca nasceu de novo. Se tivesse nascido de novo, ele não teria se afastado. Somos salvos, mas a salvação, ela pode se perder. Não, não pode. Se nós que recebemos não cuidarmos da salvação. Cuidar da salvação para a pastora do Vale, eu suponho, e para alguns outros irmãos, é o seguinte, eu tenho que fazer isso para que eu seja salvo, mas veja que há uma pequena diferença aqui, há uma pequena diferença no que a pastora do Vale e outros falam. Por isso que eu falei para o Pedrosa, a pastora do Vale apresentou argumentos bem mais elaborados. Alguns apresentam o seguinte, eu tenho que viver em santidade para que eu seja salvo. A pastora do Vale acredita porque alguns irmãos acreditam na salvação, mas num estado futuro somente. Do tipo, hoje ele não é salvo. Ele não está salvo ainda. A pastora do Vale já apresenta um pensamento bem mais elaborado até. Ela acredita que hoje alguém está salvo, porém pode perder. Então é diferente um pouco de quem acredita que ainda não está salvo, está lutando para ganhar a salvação. A pastora do Vale acredita que já tem a salvação e deve continuar lutando para não perder. Então é diferente de alguns. É um pensamento bem mais elaborado. Porém, a Escritura diz que nós temos a salvação, a vida eterna, Jesus nos deu a vida eterna e diz mais, não vão perecer. Ninguém pode arrancar ela das mãos do Pai nem do Filho. Então, mas a Bíblia não diz, Evandro, que nós devemos viver em santidade? Sim, devemos viver em santidade. Então, se não viver em santidade, vai perder a salvação? Preste atenção. Quem não vive em santidade é porque nunca ganhou, nunca recebeu a salvação. Quem não vive em santidade nunca nasceu de novo, não foi regenerado. Por quê? Porque o regenerado ele recebe em si o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por ser santo, o impulsiona a uma vida de santidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é nos dado, sabe, ele é selado em nós. Ele é selado em nós. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Não é? Então, o Espírito Santo ele nos ensina o que fazer e o que não fazer. Ele nos motiva ou nos impulsiona a viver em santidade. Por isso que quando alguém diz assim, mas um salvo de verdade largou Cristo e voltou para a imoralidade.
ele nunca foi salvo. Pode ter certeza. A pessoa que largou Cristo e foi para a imoralidade, ela nunca nasceu de novo. Ela era apenas alguém que ficou emocionado, que chorou, que foi para algum evento assim, e teve até se sentiu atraído até por aquele movimento, mas ele de fato nunca nasceu de novo. Aqui dentro, ou aqui na verdade, né? Aqui, nunca foi transformado, nunca foi liberto, não nasceu de novo. Como assim, pastora? Explica aí direito. Vou explicar. A Bíblia diz assim: guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ok, ela cita aí uma passagem de Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui para Apocalipse 3. Apocalipse 3:11. Venho em breve, retenho o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ok. Aparentemente há um risco de perder a coroa, né? A coroa aqui. A grande pergunta é: o que é essa coroa aqui em Apocalipse? Será que é salvação? Bom, quando a gente vai estudar a Bíblia, quando nós vamos analisar a Bíblia, nós precisamos pegar as passagens que falam de um determinado assunto e colocá-las assim, lado a lado, e ver. E agora? O que elas estão dizendo? Vamos lá. Você viu, Apocalipse 3:11 diz que pode perder a coroa. Agora vamos aqui para 2 Timóteo. Eita, eu estava lá no Antigo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos para o versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim, já nos seus momentos, né? Não momentos finais, mas já perto do seu fim, ele diz assim. Versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Opa! Paulo disse que agora, naquele momento que ele estava ali registrando isso, a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele tempo. Então Paulo já tinha a coroa, no sentido assim, ó, eu tenho, é minha, não tem como eu perder, mas eu só vou receber naquele dia. Veja aqui, ó, combati, né, aliás, agora me está reservada a coroa da justiça. Opa, não há risco de perder essa coroa. A coroa da justiça, que o Senhor reto, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Ou seja, é como se dissesse para mim o seguinte: Evandro, esse celular aqui é teu, não existe possibilidade de você perder. É teu, foi dado para você, ninguém pode tomar de ti, mas tu só vai receber naquele dia. Por exemplo, é que se fosse um presente de aniversário, né? Evandro, esse celular aqui é teu, é teu, é teu, é teu, teu. Mas você só vai receber no dia do teu aniversário, lá naquele dia. Mas é teu, ninguém pode tomar, é teu. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. A coroa já está guardada. É minha, está guardada. Mas o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Então não há risco de perder, né? Não há risco de Paulo. Paulo não tinha medo algum de perder a salvação ou a coroa. Ok. Essa coroa da justiça aqui, salvação. Ok. E Apocalipse? Apocalipse são os galardões. Galardões são recompensas que podem ser perdidos porque baseiam-se muito, né? O entendimento da maioria, de que galardões são recompensas por coisas que são feitas aqui, coisas boas, obviamente. Então essas coisas boas, se deixarem de fazer, aí sim, você perde galardão, não perde salvação, aí você não perde. Porque se perde salvação, se há risco de perder a coroa da justiça, Paulo está dizendo aqui que a coroa da justiça, que é dele, que está reservada para ele, não é? É dele. Ela está guardada por quem? Por Jesus, o justo juiz. E Jesus, o justo juiz, vai entregar para Paulo naquele dia. Naquele dia. Tá? Então não há risco de perder a salvação. Mais uma vez, mais um texto. Então, para você ver que nós temos a obrigação de guardar. Nós não temos obrigação de guardar a salvação como se a salvação... Veja, novamente, gente, a salvação não é um objeto. Eu usei até o sentido do celular aqui em contraponto ao que ela usou do passaporte, para entender que é uma coroa, a salvação, né, essa coroa aí, é algo que não pode ser perdida. A salvação é sua, mas a entrega, essa cerimônia de entrega, que vai ser super assim, majestosa e tudo mais, será naquele dia. Mas já os santos, os salvos, já têm ela.
Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna, dei para vocês, está aqui, ó. Dei para vocês. Não é um objeto, não é algo que pode ser perdido se eu deixar de cuidar. É de vocês, é um estado de salvação, é um estado de nova criatura que não pode mais ser perdido. Porque assim, gente, vamos lá. Quando uma pessoa é salva, os pecados, todos os pecados dela foram perdoados. O sangue de Jesus lavou ela, foi purificada, não é assim que diz? Ficou mais alvo que a neve. Ela nasceu de novo. Se você diz que alguém perde salvação, significa que quem nasceu de novo vai morrer, voltar a morrer. Que a pessoa que teve os pecados perdoados, agora os pecados que foram perdoados passam a novamente ter valor para condenar. E alguém que foi purificado passa novamente, né, apesar de que o sangue já foi derramado sobre ele, passa novamente a estar em briga com Deus. Entendeu? É por isso que eu fico olhando assim, como é que alguém pode dizer que salvação pode ser perdida? Porque alguém que é salvo, ele foi perdoado todos os pecados, de ontem, de hoje e de amanhã, todos foram perdoados. Se alguém perde a salvação, significa que os pecados de ontem, de hoje e de amanhã, que foram perdoados, voltam a ser desperdoados. Não dá, não faz sentido. Outra, a pessoa estava com, vamos dizer assim, com a culpa retirada diante de Deus, só que agora a culpa voltou a ser carimbada de novo, não é? Então, perdeu a salvação. Não, gente. Não. Não existe nada que apoie isso. Cuidar. Zelar. Quando alguém lhe dá uma coisa... Nós temos, de fato, que viver em santidade, que obedecer, que amar o próximo, seguir todas as recomendações, orientações, exortações, ordenanças bíblicas. Mas não é no sentido de que se você deixar de fazer, você vai perder a salvação. Não é nesse sentido, tá? Não é nesse sentido. É um testemunho, quem obedece, veja, quem obedece, quem ama, quem vive de fato em santidade, está deixando claro que nasceu de novo. Agora, essa conversa de, fulano nasceu de novo, mas é imoral, é trambiqueiro, passa a perna nos outros, sabe, mau caráter, esse cabra ou essa cabra tá deixando claro que não nasceu de novo. Isso aí não nasceu de novo. Por isso que continua assim. Não é algum salvo que deixou de ser salvo, é só alguém que nunca deixou de ser aquela velha criatura. Você tem que zelar. Se alguém lhe der um carro, você não vai zelar? Sim. Você vai cuidar. Uhum. Mas se você ganhou aquele carro, você vai cuidar daquele carro. Uhum. Para quê? Você vai colocar o quê? Um alarme no carro. Uhum. Você vai lavar o seu carro quando ele estiver sujo. Se ele quebrar, você vai levar no mecânico. Não é isto? Uhum. Se alguém lhe der uma casa, você também não vai zelar daquela casa? Você vai ver se está precisando de uma pintura. Mas a salvação não é algo que é para ser comparado com essas coisas. Eu repito, usei o celular para contrapor o que ela disse do passaporte. Para você entender que é algo que é dado, que é esse estado de salvação, que não pode ser mais revertido. Alguém está salvo, foi revertido. Agora, ele é dessalvo, não é? Dessalvo. Ele foi perdoado, agora é desperdoado. Só se pudesse ser desperdoado, dessalvo, desjustificado, né? Aí sim. Se ele puder voltar a ser condenado pelo que ele já tinha sido perdoado, aí sim pode perder salvação. Mas não dá, né? Não tem como alguém que teve os pecados perdoados ter os pecados agora de novo ativo aí para condenar. Não tem como. Não tem como Deus inocentar alguém mediante o sacrifício do filho dele e depois dizer, não, você, apesar de ter o sacrifício ter sido ali para justificar você agora passou a ser novamente um injusto. Não tem, gente, não dá. A salvação não pode ser perdida. Eu não estou dizendo com isso que alguém que nasceu de novo vai ou deve viver de forma imoral. Não, quem vive de forma imoral não nasceu de novo. Que fique claro, o cristão, a pessoa que nasceu de novo, ela não vai viver em imoralidade, ela não vai viver na zona, fazendo tudo o que quer, como se não existisse Deus. Não, não. Veja, o filho pródigo, um cabra que foi embora, eu quero que é meu, saiu da casa do pai e foi pro mundo, brincou, pro mundo assim, saiu fora, né?
Foi brincar e tal. Ele lembrou-se de onde ele devia estar. Ele lembrou-se. Ele não era dali. Que você não é desse lugar. Aí ele volta para onde? Para a casa do pai. O filho pródigo voltou para a casa do pai. A ovelha perdida, o pastor foi lá e buscou ela. Venha cá comigo, sua teimosa, volte para cá. A dracma perdida foi encontrada. O filho pródigo não se perdeu, a ovelha perdida não se perdeu, a dracma perdida não se perdeu. E Judas 24, tá? Ainda diz assim, aquele que é poderoso para vos guardar. Quem é que nos guarda? É Deus. Mesmo quando nós pensamos que estamos fazendo, não sou eu que estou me cuidando, mas quem está te dando essa vontade? Não é eu, mas é Deus, mas é eu que quero. Sim, mas quem está efetuando em você o querer e o realizar? É Deus, pronto. É ilusão do homem e da mulher pensar que pode se manter a salvo diante de Deus se Deus antes não der as condições necessárias para que se mantenha no caminho. Entendeu? Alguém te deu, mas é importante que você cuide daquilo que alguém te deu. Jesus nos deu já a salvação. A salvação que ele me deu já é minha. Sim, mas esse celular aqui é meu. Se eu perder ele, perdi, ele vai continuar sendo meu. É meu, só que eu perdi, mas é meu. Aonde eu for andando, ó, esse celular é meu. Tenho como provar que é meu, traga pra cá, é meu, o celular é meu. Pronto. Deixou de ser meu? Não, continua sendo meu. O passaporte, a identidade do Evandro, ele perdeu, beleza. Ela deixou de ser do Evandro? Não, é minha. É minha. Eu só perdi, o bolso estava furado, sei lá. Mas é minha. Ele já me deu. Salvação não se perde. É um presente. A salvação é um presente de Deus para a humanidade. Jesus deu esse. Como eu disse, é bem elaborado, porque usando essa linguagem que a pastora está usando, então dá a entender que é algo que está nas minhas mãos e que cabe a mim cuidar, senão ela se perde. Não. Pelo contrário, sou eu que estou nas mãos de Deus e não dá para eu pular fora, não dá para eu fugir. Não tem como não. Não dá. Um salvo de verdade não se perde. Salvação não pode ser perdida. Nós já vimos os textos aqui, vou mostrar aqui mais algumas coisas para vocês. João 15:16. Vamos ficar aqui em João 15:16. Deixa algo muito claro aqui para nós. João 15:16. Olha aqui, ó. Vocês não me escolheram, tá? Mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então não foi você e eu que escolhemos Deus. Foi Ele que nos escolheu. Quem aceita Ele como Salvador. E essa pessoa que aceita Cristo, ele recebe esse presente. Só que ele tem que cuidar desse presente. É uma joia que nós recebemos e nós temos que cuidar dessa joia. Desse tesouro maravilhoso. A vida eterna. Não é cuidar com medo de perder. É desfrutar do que já temos. É aproveitar e curtir dessa salvação que nós já temos, que foi dada por Deus. Claro, não estou falando que você vai curtir de qualquer jeito, aproveitar de qualquer jeito. Ah, eu estou salvo, fui perdoado, vou viver pecando. Não. Quem pensa assim está dando prova de que não foi salvo. Quem nasce entende que deve viver em santidade. A salvação. Mas, se nós não cuidarmos, pode vir o ladrão e roubar. Não, ninguém pode roubar. Ninguém, nós já vimos. Não dá. Ninguém pode roubar. Ninguém. Isso que é tão precioso. Tem muitos crentes. A salvação ninguém, o diabo não pode roubar. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém. Principado, potestade, perigo, fome, espada, presente, o porvir, nada. Que estavam na presença de Deus, hoje não estão mais. Opa. Mas alguém que estava na presença de Deus, caminhando com Cristo e não está mais, é porque, na verdade, era apenas um iludido, ou era apenas alguém fingido, ou apenas alguém que pensou estar vivendo com Cristo, mas de fato não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Se nasceu de novo, ele vai voltar. Você pode ter certeza, vai voltar. Bom, vamos agora dizer. Ele tinha a salvação nas mãos. Nas mãos, não. Agora ele estava na presença do Senhor, saiu para o mundo. Filho pródigo. Se vinha morte. Não, filho pródigo. Filho pródigo, que é um exemplo, coloca filho pródigo. Filho pródigo permaneceu lá, morreu lá? Não, ele voltou.
e levar ele estando em iniquidade, Mas não vai estar um salvo de verdade. Gente, é isso. Nós nunca dizemos que um salvo de verdade vai morrer em iniquidade. Quem foi que disse isso? Nunca ensinamos isso. Nunca. ele lá decidiu não querer mais Jesus, ele decidiu não querer saber mais de igreja, ele voltou para a vida de pecado, ele perdeu a salvação, irmãos. Não, ele nunca teve a salvação. Ele só nunca teve a salvação. Ele não perdeu. Ele nunca teve. Nunca foi salvo, nunca foi transformado, nunca foi liberto. Nunca conheceu o Cristo de verdade. Por isso que está nesse estado. É porque nunca foi salvo de verdade. Quem é salvo de verdade não vai, não abandona. Pelo menos não permanece a vida toda. Volta. Pode ter certeza. Volta. Olha, vamos lá. Para você dizer que alguém perde salvação, você tem que dizer que alguém que hoje é filho deixou de ser filho. Alguém que, para quem Deus é pai hoje, Deus pode deixar de ser pai. Não tem outra explicação. Ele Vamos lá, vamos deixar ela falar. perdeu a salvação. Porque se ele morrer no pecado dele, se ele deixou Cristo, não quer saber da igreja mais, não quer saber de Jesus, não quer saber dos caminhos de Deus, quer o mundo. Ele tinha o passaporte para a vida eterna. A salvação estava na mão dele, mas ele decidiu. Passaporte para a vida eterna não é a salvação, é Cristo, é o caminho, né? Jesus é o caminho, esse é o passaporte. Não querer mais. Quem é o ladrão? Olha o que Jesus disse: guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Mas bom, veja lá, quem é o que é essa coroa, né? O que é essa coroa? A salvação não pode ser, porque o próprio Jesus disse que quem tem ela não perece. Jesus disse que quem tem a coroa da justiça, ou quem tem a salvação, quem tem a vida eterna, né, como ele disse, não perece. Jesus disse que não perece. Quem tem a salvação não perece. Foi o que Jesus disse. O mundo, se entrar na minha vida e eu trocar Jesus pelas coisas do mundo, está dando prova de que não nasceu de novo. É isso que vai roubar. Não, porque assim, quem tem de fato Deus, ele tem um Espírito Santo selado dentro dele. O Espírito Santo está selado dentro dele. E aí, quem que consegue romper um selo do Espírito? Quem que consegue romper o selo de Deus? Ninguém. Então não existe isso de que a pessoa salva de verdade, o mundo entra na vida dela, domina ela e aí ela abandona Cristo. Não, ela tá... Se aconteceu isso, é porque nunca nasceu de novo. Simples, nunca nasceu de novo. Tirar de mim a vida eterna. Mas Jesus disse que, pastora, Jesus disse que ninguém perde a salvação. Jesus disse que ninguém pode... Ele disse assim, eu lhes dou a vida eterna, não perecerão. Jesus está dizendo que ninguém vai perecer. Quem tem a vida eterna não perece. Tirar de mim a salvação que eu recebi de Cristo. Se eu trocar, fazer uma troca, fazer uma outra escolha. Não há o espaço para quem nasceu de novo para trocar a salvação. Não existe essa possibilidade. Escolhi seguir a Jesus. Mas eu posso, hoje, escolher não seguir mais. É uma decisão minha que Deus vai respeitar. Não existe isso. Deus vai respeitar a minha decisão. Isso aí é um ensino muito fraco. De quem diz que Deus, com todo respeito à senhora, vai respeitar a minha vontade. Deus, me mostra um texto, Deus respeitando a vontade de Paulo, respeitando a vontade dos seus profetas. Nada, ele decide, eu vou fazer e pronto, acabou. Deus faz o que quer, a hora que quer, com quem quer, e não deve explicação. Não existe essa de Deus respeitar a vontade. Jonas fugiu, não quis pregar em Nínive. Deus respeitou a vontade de Jonas? Não. Mas não foi para salvação, foi para pregar. Pois é, e quanto mais para salvação. Não. O coração é duro? Deus então quebra o coração. O coração é de pedra, Deus põe um coração de carne. A mente está obscurecida, o entendimento, que o apóstolo Paulo diz, pronto, iluminou aí o entendimento. Estava morto em seus pecados, pois agora é uma nova criatura, nasceu de novo. Não existe isso de Deus, ele respeita a minha vontade. Então ele vai dizer assim, não, eu quero salvar o Evandro, mas o Evandro não quer, então embora eu queira, eu vou respeitar a vontade do Evandro. Que Deus fraco, que Deus incapaz de mudar o meu pensamento, que Deus que é barrado, que tem sua vontade barrada pela vontade do Evandro, um Deus que quer me salvar, mas a vontade minha
é maior do que a dele. Que Deus é esse? Mas cada um paga pelas suas decisões. As nossas decisões, elas não mudam quem somos. Tá? Do tipo, escolheu o mundo, vai deixar de ser salvo. Não. Essa escolha identifica quem é quem. Escolher o mundo, está vivendo com o mundo, você escolheu com base no seu caráter, com base no seu interior, porque você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo faz escolhas com base na nova criatura, com base em Jesus Cristo. Entendeu? Nossas decisões têm preço. Por isso que Deus um dia falou. Tem, com certeza, consequências, mas isso não inclui a perda da salvação. Para Israel, hoje eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Com certeza. Cada um vai escolher conforme está dentro de si. Cada um escolhe com base em quem é. Essa é a questão. Não é escolher o mundo, deixou de ser salvo. Não, escolher o mundo está escolhendo com base em quem é. Está testificando quem ele é. O fruto diz quem é a árvore boa e quem é a árvore má. O bem e o mal. Está diante do ser humano. A vida e a morte. O bem e o mal. O que você escolhe? A salvação é tua, Jesus já te deu, está nas tuas mãos. Não tem um texto que deixe isso. Não tem, pastora, um texto. Me mostre um texto que diz que a salvação está nas minhas mãos e eu posso decidir jogá-la no lixo. Mas você pode perder se você não cuidar dela. Jesus, novamente, gente, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna, não perecerão. Você pode perder se você não cuidar. O mundo quer roubar a nossa salvação. Mas não há possibilidade. Quem é que pode arrebatar das mãos do Pai? O que foi que Jesus disse? Ninguém. Pronto, ninguém. O mundo, o diabo, ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. Satanás quer nos induzir não consegue arrebatar das mãos do Pai. Também para nós perdermos a nossa salvação. Não consegue. São os ladrões espirituais que quer nos fazer perder a nossa salvação. Não. Mas o crente pode perder sim a salvação. Não pode. Por mais que Jesus nos deu a salvação, a vida. Não é que ele nos deu a salvação e foi embora. Ele deu a salvação, tá aí. Você faz o que quiser, depois eu volto para buscar aqui. Não, ele continua conosco, nos mantendo nesse estado. Não é? Eterna. Mas uma decisão errada minha pode me fazer perder a vida eterna. Se um homem, uma mulher que está na presença do Senhor, decidir não querer mais servir ao Senhor Jesus, e ele voltar... Se isso fosse possível, nenhum de nós seria salvo. Para o mundo, a vida que ele vivia antes, e ele morrer no seu pecado, ele perdeu a salvação. Será que eu estou errado? Não, se alguém morreu no pecado e simplesmente essa pessoa não nasceu de novo. Errada? Quer dizer, os que estão no caminho certo, lutando para a vida eterna? Não, desfrutando da vida eterna, não estão lutando para ter a vida eterna, senão a salvação seria por obras. Aí os que estão morrendo no pecado também é salvo? Quem vive em imoralidade, quem vive no mundão mesmo. Não, ele não perdeu a salvação. E também não será salvo, tá? Também não será salvo. É alguém que de fato não é salvo, mas não é porque perdeu a salvação ou será salvo vivendo de qualquer maneira, não. Se a senhora conhece, pastor, alguém que vive dessa forma, se a senhora conhece alguém que vive brincando de ser crente, fingindo, pode ter certeza que essa pessoa não nasceu de novo. Não, tá errado isso. E Deus, ele tem dito para seu povo, eu ponho diante de vocês e aconselho que vocês escolham a vida. Sim, e eles vão escolher com base em quem são. Eles vão escolher. Quem nasceu de novo escolhe permanecer na vida. Quem não nasceu de novo não tá nem aí. Tá a decisão de cada uma pessoa. Tem muitos crentes que deixaram os caminhos do Senhor, morreram no seu pecado. Morreram na sua... Eu não estou negando que tem gente que acontece isso, que hoje que vive 20, 30 anos dentro da igreja e depois volta e pronto, acabou. Ficou no mundão mesmo. Não estou dizendo nem que não congregou mais. Eu estou falando de quem realmente você sabe aí que era cristão, pregava e tal, e agora o cabra é barra pesada.
Olha, a Bíblia diz assim, foi bom, né, saírem dos nossos. Está falando de falsos profetas, mas dá para entender. Foi bom saírem do nosso meio, para que pudéssemos entender que nunca foram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Teriam permanecido. É isso que a Bíblia fala. É muito simples. Muito simples. Iniquidade, porque tomaram uma decisão em deixar Jesus, em deixar os caminhos de Cristo e voltaram para os caminhos antigos que ele vivia. Aí, como se cumpre lá em Pedro, que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao seu despojadouro de lama. Olha só, o porco que voltou à lama é porque ele nunca deixou de ser porco. O cão que volta ao vômito é porque nunca deixou de ser cão. Não é um salvo, não é, por exemplo, o cara era salvo. Aliás, ele não era salvo, vivia na imundícia, ficou salvo, deixou de ser salvo, voltou para a imundícia. Não, está falando de um cão que continuou sendo cão, que não mudou, que voltou para o vômito, uma porca que continuou porca, que voltou para o vômito, para a imundícia porque era porca, entendeu? Está falando de pessoas que um dia viviam uma vida tal, cheia de lixo, imoralidade, aí deixou de lado um pouco, de olha, eu vou ser crente. Aí ficou lá na igreja e tal, de boa, e pregou e tal, que isso não significa que nasceu de novo, pregou, disse aleluia, glória a Deus, profetizou. Daqui a pouco voltou para a mesma imundícia, para o mesmo lixo em que vivia, tá? Esse tipo de pessoa. E hoje continua vivendo na imoralidade, no lixo do pecado. Deixou de ser salvo? Não. Simplesmente está dando prova de que nunca foi um salvo. Já leu essa palavra? O cão voltou ao próprio vômito. Isso. Deixou de ser cão? Não, continuou sendo cão, né? Tem que explicar isso. Você já viu um cão, ele vomita e ele come. Isso. Quando você aceitou Jesus, o pecado foi expelido de tua vida. Não, calma lá. O cão deixou de ser cão? Não. Tanto é que ele voltou ao vômito. A porca deixou de ser porca? Não. Tanto é que ela voltou à imundícia, não é? Não está falando de perda de salvação não, esse texto, tá? Vida. Mas quando você abandona Jesus, você volta a praticar as mesmas coisas. Não é que abandonou Jesus, é que nunca esteve com Jesus. Ou piores coisas que você fazia antes. Então você voltou ao próprio vômito. E a porca lavada. Você já viu um porco ou uma porca quando toma banho? Ela tá lavada, tá limpinha. Mas não tem jeito. Ela vai e volta ao seu chiqueiro. Por quê? Porque nunca deixou de ser porca. Por isso que você pode lavar uma porca, ela vai voltar para a lama, porque a natureza dela é porca. Ela gosta da lama. Por isso que um pecador que não foi iluminado, ele gosta do pecado. Porque a natureza dele continua sendo aquela natureza antiga. Por isso que a porca, você pode dar banho, limpar, passar perfume. Deixa ela ver a lama para você ver para onde é que ela vai. E coloque diante de uma porca aí o que, que ela gosta. Coloque aí uma poltroninha e coloque com a lama, um chiqueiro, para você ver para onde a porca vai. Ela vai para a lama. Aonde está a lama? Assim é um crente quando abandona os caminhos do Senhor. Assim é alguém que não nasceu de novo e que pensa ter nascido. Assim é um crente quando deixa os caminhos de Deus. Ele volta ao seu lamaçal de pecado. Então eu quero... Se a porca virasse cachorro, ela não ia voltar para a lama. Cachorro não vive na lama. É diferente. Agora, como ela não deixou de ser porca, aí ela volta para a lama porque ela é porca. A natureza dela é de porca. Quero deixar claro. Você recebeu a salvação. Você é um salvo. Mas você pode perder a salvação. Não, jamais. Se você não cuidar não pode. Dessa salvação. Ai, salvo para sempre? Salvo para sempre. Os que perseveram até o fim. Os que perseveram até o fim são os salvos que nunca perderiam a salvação, que só perseveraram ou irão perseverar até o fim porque nasceram de novo. Porque Deus está os mantendo neste estado. Se não fosse isso, nenhum de nós chegaria até o fim, perseverando. Os que perseveram até o fim. Jesus... A Bíblia não diz que aquele que é nascido de Deus não pode viver no pecado, na imundícia e tal, porque a semente de Deus habita nele? Por isso.
É por isso. Então não existe essa de um salvo de verdade voltou à lama. Não, porque se voltou à lama é porque nunca deixou de ser porco. Nesse sentido, entendeu? De gostar da bagunça. Jesus falou, aqueles que perseverarem até o fim. E Jesus falou, eu lhes dou a vida eterna e não perecerão. Até o fim. Não é meio. Até o fim será salvo. Esta é a... Isso é verdade. Quem chegar até o fim será salvo. Mas quem chegar até o fim é porque já estava salvo e continuou nesse estado, perseverando. Isso é o que nós chamamos na teologia de a perseverança dos santos. palavra de Jesus não é os que chegam na metade, viu? É os que morreu servo do Senhor, a morte veio, você está no caminho, tu tem vida com Deus, tu é um salvo. Agora, você tem 30 anos de crente, abandonou. É muito bom isso que ela cita, né? Porque é justamente o que a Bíblia diz aqui, ó. Romanos. Poxa, cadê Romanos? Arrancaram Romanos da minha Bíblia, eu não estou vendo. Aqui. Romanos 8. Deixa eu ver se é Romanos 8:30. Olha aí, pastor. É isso aqui que a senhora disse, é o que a Bíblia diz. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Não é isso? Vamos lá. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Ficou alguém no meio do caminho, hein? Alguém perdeu a salvação? Alguém que foi predestinado não foi chamado, não foi justificado, não foi glorificado? Alguém que foi predestinado, chamado, não foi justificado e não foi glorificado? Alguém que foi predestinado, justificado, aliás, alguém que foi predestinado, chamado e justificado deixou de ser glorificado? Não. Quem foi predestinado, foi chamado. Quem foi chamado, foi justificado. Quem foi justificado, foi glorificado. Ninguém ficou no meio do caminho. Ninguém perdeu a salvação. Ninguém. O Senhor foi viver a vida de pecado de antes? É porque não nasceu de novo. A morte veio, ceifou, acabou, meu irmão. Acabou a chance. Porque não há mais chance para quem morre. A chance sempre vai ter para quem está vivo. Muitos crentes perdeu a salvação. Porque ele voltou ao despojadouro de lama. Porque não deixou de ser porca. Pastora, a senhora está dizendo tudo. A porca, você pode dar um banho nela, ela volta para a lama. Porque não é o banho que vai fazer ela deixar de ser porca. Só se ela fosse transformada em uma nova criatura, né? Um novo animal. Aí ela não ia voltar para a porca. Porque não é da natureza de um gato viver na lama. É da natureza de uma porca. Aí sim, é porca, continua porca, vai viver como porca. Entendeu? Como disse o apóstolo Pedro. Então cuide da sua salvação, que você pode perder, tá bom? Desfrute da sua salvação. De que forma eu desfruto da salvação? Vivendo tranquilo, em paz com Deus. Livre da condenação do pecado. Em paz porque fui perdoado. Não tendo medo do futuro, vivendo dependente de Deus, vivendo para agradar a Deus, cumprindo o que Deus manda que eu faça, amando o próximo como a mim mesmo e Deus acima de todas as coisas. Porque tenho medo de perder a salvação? Não, porque eu entendo que isso agora faz parte de mim, porque sou uma nova criatura. É isso. Você pode perder a tua salvação, sim. Somos salvos, Jesus me deu, mas se eu não ele deu a vida eterna. cuidar dela, o ladrão aí, ó, aí, ó. Não tem ladrão, não tem ninguém que arrebate da mão do Pai, não existe. O ladrão, ó, do mundo, Satanás, o pecado, quer roubar minha salvação. Não consegue. Tem muita gente que está frustrado, não crê mais no Evangelho, não crê mais em Jesus e não quer mais nada com nada. É porque nunca nasceu de novo. Larga a igreja, sai da igreja. Pronto, você perdeu a tua coroa. Guarde o que tens. Hoje é o conselho de Cristo. Para que ninguém tome a sua coroa. Cuida dela. É um tesouro. É teu? Então cuida. Zela. Porque tem ladrão aí que tá querendo roubar a tua coroa. Tchau. Fique com Deus. Você é salvo. Mas você pode perder sua salvação se você não vigiar. Um beijo para todos. Compartilhe esse vídeo. Curta e entre com... Olha, vocês vão lá no canal da Pastora do Vale, visitem, se gostarem se inscrevam, fiquem lá. Eu não estou aqui pedindo para ninguém, vamos cancelar a Pastora do Vale, não tem nada disso, tá?
Pelo contrário, simplesmente apresentando argumentos sobre os argumentos que a pastora apresentou. Em nenhum momento ataquei a pessoa dela. Agora, ela citou aí, lembre-se do que Jesus falou. Lembre-se justamente do que Jesus disse. Eu lhes dou a vida eterna. Não perecerão. Ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. Não pode. Um salvo de verdade, ele não vai querer viver longe do Pai, daquele que o salvou. Um salvo de verdade não vai voltar para a lama, porque agora ele já não é porco, ele já não é cão, agora é um salvo. Então ele vive em novidade de vida. Se você conhece algum salvo que deixou de ser porco, que diz deixar de ser porco, mas vive comendo a mesma imundícia, é porque ele continua sendo o velho porco de sempre. É porque nunca nasceu de novo. É porque ainda continua sendo o mesmo egoísta, a mesma pessoa má, perversa e mau caráter de antes. Por isso que ela continua fazendo a mesma coisa, porque não nasceu de novo. Um abraço, pessoal, espero que tenham entendido. Salvação não é o que se perde, porque quem nos mantém de pé é Deus, ele nos impulsiona a vivermos em santidade. Não significa que uma vez salvo, salvo para sempre, então posso viver brincando com o pecado. Não, porque se você faz isso, você está deixando claro que não nasceu de novo. Porque viver em pecado e uma nova criatura são coisas totalmente distantes uma da outra e as duas não convivem com a mesma pessoa, tá? Então, um abraço. Pastora do Vale, nada contra a sua pessoa, um abraço para a senhora, Deus abençoe a senhora e seu ministério. Vão lá, visitem o canal da Pastora do Vale, o link deste vídeo reagido vai estar aqui na descrição e até o próximo vídeo, gente. Fui!